Olá pessoas bonitas, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui de novo para falar do final de semana dos playoffs da NBA. Que final de semana doido, hein? Pelo amor de Deus. Antes da gente chegar a falar dos playoffs, deixa eu responder duas perguntas que me fizeram esse final de semana. A primeira pergunta que me fizeram foi por que a gente não faz vídeo falando sobre os playoffs do NBB? Bom, a gente não faz vídeo ainda dos playoffs da NBB pelo motivo óbvio e pelo motivo que é o mais verdadeiro. Eu não acompanho a NBB, então eu não sei o que está acontecendo, nem sei quais são os times que estão no playoff. Então o que a gente pode fazer é talvez deixar para a próxima temporada da NBB a gente acompanhar mais de perto os jogos, as equipes, conhecer um pouco mais das equipes para daí poder fazer vídeos comentando a NBB, tá? Então não descarto a possibilidade, eu só preciso estudar um pouco mais e aprender um pouco mais sobre a NBB, beleza? A segunda pergunta que me fizeram foi se eu vou fazer vídeos falando da Copa. Não vou nem responder essa pergunta, tá bom? Deixa no ar aí para quem quiser tentar adivinhar se vai ter vídeo da Copa ou não, tá bom? Hoje eu vou ter que pedir desculpa pro meu patrocinador, pro Bruno Chance, mas hoje eu preciso trocar de camisa. Porque meu amigo Charlie Brown, o que foi aquele jogo de sábado à noite, hein? Que coisa maravilhosa de se ver, que partida maravilhosa de LeBron James e toda a galera do Cavs. O jogo terminou em 116 a 86, foram 30 pontos, chegou até a 35 pontos, mas aí depois começou o garbage time lá, que é a hora que entra os caras que nunca jogam mesmo, que é só para terminar o jogo, aí deu uma caidinha, terminou em 30 pontos de diferença. Nesse jogo, o Cavs ganhou o jogo no primeiro quarto, já entrou atropelando para cima do Boston Celtics, meteu 32 a 17, uma diferença muito grande para um time que tem um histórico não muito bom na estrada para voltar e tentar recuperar. Em chute de 3, o Cavs foi quase perfeito, 50% de aproveitamento, é um aproveitamento muito alto de chute dos 3. Os titulares todos em double digits, ou seja, todos com pontuação acima de 10 pontos. LeBron James com 27 pontos e 3 passes magistrais. 3 assistências maravilhosas, coisa linda de se ver. Eu fico feliz de saber que eu estou assistindo isso e quando estiver passando e a Little Bear estiver assistindo a NBA comigo e passar reprise desses jogos de LeBron James, e eu vou poder falar para ela, esse jogo eu assisti, esse jogo eu comentei, que passes maravilhosos foram aqueles 3 do LeBron James. Se você não sabe do que eu estou falando, dá uma procurada lá aí no YouTube, você vai achar os 3 passes magistrais de LeBron James nesse jogo. Kevin Love 13 pontos, Double T, Tristan Thompson 10 pontos, melhorou bastante em relação aos 2 últimos jogos. George Hill com 13 pontos, finalmente apareceu, finalmente resolveu jogar. E J.R. Smith, eu vou ter que pedir desculpa para o cidadão aqui do lado, J.R. Smith veio para o jogo, 11 pontos, 3 bolas de 4 de arremesso dos 3 pontos. Então o cara realmente também, assim como o George Hill, resolveu aparecer, resolveu vir para o jogo. E aí, meu amigo, quando o LeBron James tem ajuda, aí fica difícil para qualquer um, né? Principalmente para o Boston, que nós comentamos no sábado, não tem um histórico muito bom de jogos na estrada. Então não teve chance o Boston Celtics. O banco do Cavs também veio com tudo, foram 42 pontos dos reservas do Cavs. Kyle Korver foi a estrela do banco com 4 em 4 de arremesso de 3 pontos, muito bom. O cara tava num movimento, o cara tava com a mão quente e ajudou demais o Cavs. Pro Boston já não foi muito bom, como a gente já comentou, eles não têm um histórico muito bom de jogos na estrada. O Morris e o Horford não apareceram para o jogo. O Morris fez 9 pontos e o Horford só 7. Os dois caras que em Boston estavam carregando o time e levando o time para cima do Cavs
não apareceram nesse jogo de sábado. Aí fica difícil. Rozier também não estava muito bem. A gente não sei o que acontece com o Rozier na estrada, mas foram só uma cesta de 4 tentativas de arremesso dos 3. Aí também não tem condição, não tem como você bater. LeBron James, quando joga com a galera animada, joga com a galera motivada, e aí o seu time não comparece, as suas estrelas não vêm para o jogo, fica difícil, né? O jogo 4 é hoje, às 9h30 da noite, pela ESPN. Quem tem TV a cabo, quem tem o League Pass, também tem lá no League Pass várias opções de transmissão, então tem para todos os gostos. No domingo foi o jogo 3 do Warriors e Rockets. Eu vou descrever esse jogo como mais ou menos uma batida frontal entre um carro forte da Protege e um chinesinho QQ, sabe aquele QQzinho pequenininho? Imagina esses dois colidindo de frente. Foi exatamente o que aconteceu no jogo de domingo. O Warriors não tomou conhecimento do Rockets. Stephen Curry estava iluminado. O primeiro quarto e o quarto foram assim massacres para cima do Rockets. Foi 31-22, né, mais ou menos. E aí no quarto 38-18. Aí, meu amigo, aí fica difícil de qualquer time querer buscar você tomar 2 paneladas dessa no começo e no fim do jogo. O Rockets não teve resposta para os 35 pontos do Stephen Curry e os 25 pontos do Kevin Durant. O Stephen Curry melhorou um pouco da linha dos 3, tentou 12, converteu 5, já está melhor do que as estatísticas dos 2 primeiros jogos, 1 em 5 e 1 em 8. E aqui 5 de 12, quase ali 50% de acerto, já jogou bem melhor. O Rockets não teve, né, vida, depois de ter tomado um salavanco no primeiro quarto. Também a Ariza e o Tucker, que jogaram muito no jogo anterior, nesse jogo de domingo não apareceram, não vieram para o jogo, foi só 6 pontos de cada um. O Ariza não estava também numa noite inspirada para a defesa, então também não contribuiu muito na parte defensiva. O PJ Tucker até tentou, mas acho que ele gastou todo o suquinho dos ursinhos Gummy que ele tomou no último jogo, não sobrou para o jogo de domingo, e aí, sem ajuda, Barba e CP3 não conseguiram carregar o Rockets. Até porque nenhum dos dois estava com a mão muito afiada. O CP3 acertou 2 de 8 arremessos dos 3 e o Barba acertou só 2 de 6 arremessos dos 3. Daí não dá muito bem. O Capela também não estava inspirado, não sei se eles foram de Fusca, de Houston para Oakland, porque pareciam que eles estavam cansados. O Capela só pegou 8 rebotes. Um cara que o time depende da presença dele no garrafão para poder gerar contra-ataque, para poder fazer os stops, para poder tentar alcançar no placar ou tentar manter a diferença quando conseguem abrir. Não apareceu, não jogou bem, e aí ficou difícil, como eu já disse, para o Rockets. O banco do Rockets também, parecia que estava todo mundo com diarreia, não veio ninguém jogar, veio só o Gordon, que apareceu e jogou e fez 11 pontos do banco. Aí você tem um banco onde o técnico D'Antoni tem usado entre 6 e 7 jogadores do banco. Aí você tem um só produzindo contra um time como o Warriors, que quando está animado, quando está alinhado, é avassalador, vai ser difícil. A mídia americana estava discutindo quem faz mais diferença para o time do Warriors, se é o Durant ou se é o Curry, visto que toda vez que o Curry joga e o Curry vem animado, o time parece produzir mais, parece responder mais coletivamente do que em performances mais volumosas do KD. Então eles estavam discutindo quem tem ali a maior presença dentro do vestiário e quem tem mais o comando do time. Eu particularmente sempre achei que foi o Curry, até porque o time é do Curry. Quem veio de fora foi o KD, então não sei se o KD tem toda essa presença de liderança quando o Curry não está numa noite inspirada. Eu particularmente diria que não, KD joga para ele e o que sobrar para os outros sobrou. Já o Curry, ele tenta envolver um pouco mais o time
tende a responder melhor quando o Curry está numa noite inspirada. As perguntas então para essa semana que eu quero deixar para vocês, e aí vocês podem me mandar via Facebook sua opinião, Instagram, WhatsApp, YouTube, sinal de fumaça, carta, seja lá o que for. As perguntas da semana então são: o Cavs consegue ganhar um em Boston? A gente sabe, tem acompanhado e tem visto que o Boston está muito forte jogando em casa. Será que o Cavs consegue roubar um e aí fechar a série lá em Boston? Ou essa série volta para Cleveland e aí em Cleveland o Cavs é mais forte e o Boston está com esse histórico ruim aí de jogos na estrada? E outra, a pergunta sobre o Warriors e Rockets. O Warriors consegue repetir a performance do domingo mais 2 vezes para fechar a série? Será que Stephen Curry vai ter mais 2 noites iluminadas? Vai ser o banco do Warriors também vai ter uma noite iluminada com Sean Livingston, que também jogou muito no domingo? Então será que o Warriors consegue repetir por mais 2 vezes a performance de domingo? Não sei, eu acredito e eu gosto muito dos playoffs agora com essa distância entre um jogo e outro, que dá tempo do time se arrumar, dá tempo do time se preparar melhor para cada jogo. Nós tínhamos falado das perguntas do sábado para o final de semana. Aparentemente quem fez os melhores ajustes foi o Warriors, que chegou e atropelou para cima de todo mundo, e o Boston Celtics realmente caiu dentro da sua própria estatística de que não joga bem na estrada. Então pensa aí nessas perguntas para essa semana, vai me mandando a sua opinião e aí no sábado eu vou ler as opiniões aqui de quem me mandar a resposta, beleza? Essa semana então a gente vai ter no sábado o resumo, a gente vai fazer o resumo da semana falando do jogo de hoje, o jogo de terça do Warriors e do Rockets, na quarta tem mais Cavs e Celtics, na quinta tem Warriors e Rockets novamente e na sexta Celtics e Cavs novamente, e aí no sábado a gente volta para falar então do resumo dessa semana e quais foram as modificações que cada time fez durante a semana. Lembrando que hoje eu não estou com o moletom do Chance, porque eu precisava fazer uma homenagem ao rei, ao The King, LeBron James. Então, desculpa aí, patrocinador, mas não vou deixar de dar o recado. O moletom vinho e amarelo do Chance já saiu, já está à pronta entrega, já tem peças à pronta entrega. Quem fez a pré-compra é só ir retirar, quem não fez a pré-compra tem que correr, porque sobraram poucas unidades desse moletom do Chance que saiu essa semana, beleza? Sábado eu tô de volta com o Vagnão, provavelmente após a aula dele lá em Sorocaba, a gente filma e joga o vídeo no fim da tarde, comecinho da noite no sábado, ou se tudo der certo, a gente filma na sexta, mas seja como for, sábado tem mais vídeo, no sábado tem live, segue a gente, pode ou no Facebook do Vagnão, ou no Insta do Vagnão também vai rolar o live do nosso vídeo, beleza? Muito obrigado pela participação de vocês, uma ótima semana, bora pra lá, bora curtir os playoffs da NBA. Um abraço, até mais!